Olá, estamos iniciando o quarto episódio do podcast sobre o taoísmo. Nos 3 primeiros episódios, fizemos uma introdução ao tema. E neste episódio, falaremos sobre o Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude. E existe uma pergunta que reaparece, cedo ou tarde, para qualquer pessoa que começa a se interessar pelo taoísmo. Ela pode surgir depois de uma leitura, depois de uma conversa, ou depois de um momento de silêncio, daqueles em que algo parece mais profundo ou mais difícil de explicar. E a pergunta é simples: o que é o Tao? E no primeiro episódio deste podcast, apresentamos uma forma simples de nos aproximarmos dessa ideia. Afirmamos que o Tao pode ser entendido como a ordem natural das coisas, o modo como a realidade se organiza, se transforma e encontra equilíbrio por si mesma. Essa é uma porta de entrada. Mas no estudo sobre o taoísmo, costuma acontecer algo curioso. Primeiro, se oferece uma explicação, e logo depois se mostra que essa explicação é apenas uma aproximação. É exatamente isso que acontece logo na abertura do Tao Te Ching. A primeira frase do livro diz o seguinte: o Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. À primeira vista, essa frase pode parecer estranha. Lao Tzu escreve um livro inteiro para dizer que aquilo de que ele está falando não pode ser completamente dito. Mas, na verdade, essa frase aponta para algo muito simples. As palavras podem indicar o Tao, podem apontar sua direção, mas não consegue capturá-lo completamente. Antes de explorarmos essa ideia, vou ler o capítulo 1 inteiro. Quando estiver ouvindo, simplesmente deixe as palavras passarem. Não tente entender tudo de imediato. O Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. Sem nome é a origem do céu e da terra. Com o nome é a mãe de todas as coisas. Sempre sem desejo, vemos sua essência. Sempre com desejo, vemos apenas suas manifestações. Esses dois têm a mesma origem, mas nomes diferentes. Juntos, chamamos de mistério. Mistério do mistério.
a porta de todas as maravilhas. Agora que fizemos a leitura, vamos meditar o texto, linha por linha, porque cada frase carrega mais significado do que parece. No episódio 1 deste podcast, usamos uma imagem que vale a pena retomar aqui. Dissemos que as palavras são mapas. Um mapa é extremamente útil. Ele permite orientação, comunicação, planejamento. Mas o mapa não é território. Nenhum mapa captura a totalidade do lugar que representa. O mesmo vale para os nomes que damos às coisas. Árvore, rio, montanha, pessoa. Cada um desses nomes é útil, mas nenhum deles é a coisa em si. São aproximações, recortes, mapas. Vou usar uma outra metáfora. Pense no pensamento e no ato de pensar. Você pensa agora. Eu penso enquanto falo. O pensamento existe e ninguém questiona. O pensamento atua, influencia, transforma. Ele move pessoas e civilizações inteiras. Mas se um neurocientista abrisse o crânio de alguém neste momento, ele não encontraria um pensamento lá dentro. Encontraria neurônios, sinapses, atividade elétrica. Mas o pensamento em si, aquilo que você está experienciando agora, não está visível em lugar nenhum. Assim como a metáfora do pensamento, o mesmo acontece com a energia. A física descreve energia com grande precisão matemática. Conseguimos observar suas manifestações em toda parte: luz, calor, movimento, gravidade. Mas quando a um físico é perguntado: o que a energia é em si mesma? A resposta honesta é que não sabemos. Sabemos o que ela faz e como se comporta. Sabemos medi-la. Mas o que ela é, essa pergunta permanece em aberto. A dificuldade de definir essas duas coisas nos dá uma pista muito precisa de como o tal se comporta. Ele existe, ele atua, ele está presente em tudo, mas não cabe dentro de um nome. É por isso que Lao Tzu diz: o nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. Sempre que damos um nome às coisas,
Estamos entrando no mundo das distinções. Mas o tal é justamente aquilo que está antes dessas separações. É o processo profundo que gera todas as coisas. O movimento invisível por trás de todos os movimentos. Conforme diz o texto do capítulo 1. Sem nome é a origem do céu e da terra. Com nome é a mãe de todas as coisas. Aqui ele está descrevendo dois modos de olhar para a realidade. Quando olhamos para o mundo antes de dividir, classificar e nomear, estamos mais próximos da origem, de um campo de possibilidades ainda não separadas. Mas quando começamos a nomear e distinguir, o mundo se transforma em uma multiplicidade de coisas. Montanhas, rios, animais, pessoas, estrelas, tudo que existe. Mas essas duas dimensões não são opostas. Na verdade, elas são duas perspectivas da mesma realidade. Uma é a origem, a outra é a manifestação. Diz o texto do capítulo 1. Sempre sem desejo, vemos sua essência. Sempre com desejo, vemos apenas suas manifestações. Isso não significa que desejar seja errado. O taoísmo não é uma filosofia de repressão. O potaki é mais sutil. Quando estamos cheios de desejos, expectativas e projeções, nossa atenção se fixa na forma externa das coisas, nos resultados, nas aparências, nos objetivos imediatos. Mas quando a mente se aquieta um pouco, quando os desejos deixam de dominar completamente nossa percepção, algo mais profundo pode ser percebido. O fluxo natural da realidade. Uma antiga metáfora taoísta ajuda a entender isso. Imagine tentar explicar completamente o que é o vento. Podemos descrevê-lo, medir sua velocidade, podemos observar seus efeitos. Mas o vento em si só é realmente compreendido quando o sentimos. Com tal, acontece algo parecido. Ele não é apenas uma ideia. Ele é um processo vivo, um movimento que acontece o tempo todo. Na natureza, no mundo e também em nós.
Lao Tzu conclui o capítulo com 4 afirmações que merecem atenção. Esses dois têm a mesma origem, mas nome diferente. Juntos, chamamos de mistério, mistério do mistério, a porta de todas as maravilhas. Quando Lao Tzu diz, esses dois, ele está falando do par que apresentou antes. O tal sem nome, que é a origem, o não manifesto, o vazio que precede todas as formas. E o tal com nome, que é a manifestação, o mundo visível, a mãe de todas as coisas. Esses dois parecem opostos. Mas Lao Tzu diz que têm a mesma origem. A distinção só existe no plano da linguagem. No plano da realidade, são um. Pense na água. A água pode ser líquida, que é visível, tangível, com forma. Também pode ser vapor, que é mais invisível, dispersa, sem contorno definido. 2 estados, 2 nomes, 2 comportamentos completamente diferentes. Mas a mesma origem, a mesma natureza. O que Lao Tzu está dizendo sobre o taoísmo é algo parecido. O manifesto e o não manifesto são 2 estados da mesma realidade. Não há um vazio de um lado e a matéria do outro. Há uma única fonte que se expressa de formas diferentes. Essa única fonte ele nomeou como mistério. Mistério aqui não significa algo mágico ou irracional. Não é um enigma esperando para ser resolvido. É algo que está além da compreensão puramente intelectual. Como um poço muito fundo, onde a vista não alcança ao fundo. Você não entende o tal apenas pensando nele. Você o experiencia. E depois vem uma das expressões mais belas de todo o livro. Mistério do mistério. Não é apenas um mistério simples, que um pouco mais de esforço resolve. É uma profundidade dentro da profundidade. Por trás de cada camada de realidade que você compreende, há outra mais profunda. Quanto mais você mergulha, mais fundo fica. É um convite à humildade intelectual. Um lembrete de que a mente que classifica e rotula sempre ficará na superfície.
E então chegamos à última afirmação do capítulo, quando Lao Tzu diz: a porta de todas as maravilhas. Uma porta não é um destino. Uma porta é uma passagem. No texto do capítulo 1, ela representa a passagem do mundo da separação, onde tudo é isso ou aquilo, ser ou não ser, forma ou vazio, para o mundo da unidade, onde tudo é expressão do mesmo tal. E Lao Tzu diz que essa porta abre para todas as maravilhas, não para um estado de abstração ou distância do mundo, mas para o mundo inteiro visto de outro ângulo. As montanhas continuam sendo montanhas, os rios continuam sendo rios. Mas quando você passa por essa porta, quando começa a perceber a unidade por trás de todas as formas, tudo isso deixa de parecer um amontoado de coisas separadas e conflitantes, e começa a aparecer o que sempre foi, uma única expressão, harmoniosa e contínua, da mesma fonte. Por isso, o taoísmo não é apenas uma filosofia para se pensar. É uma maneira de olhar para a vida, uma maneira de perceber que, por trás da aparente complexidade do mundo, existe um movimento simples, um movimento natural, um movimento que não precisa ser forçado. Nos próximos episódios, vamos continuar caminhando pelo Tao Te Ching, capítulo por capítulo. Cada pequeno trecho desse livro é como uma janela para olhar a realidade com um pouco mais de clareza e talvez também com um pouco mais de tranquilidade. Porque quando começamos a perceber o Tao, muitas coisas deixam de parecer tão complicadas. E a vida começa, lentamente, a recuperar algo que sempre esteve presente. A naturalidade. Até o próximo episódio.